Espírito Santo, rompe toda a amargura e traga cura profunda para a minha vida. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande ter você aqui neste momento de oração. O Espírito Santo conhece a sua história, conhece as marcas no seu coração e sabe exatamente onde existe amargura precisando ser curada. Hoje nós vamos clamar juntos para que o Espírito Santo de Deus rompa toda a amargura e traga cura profunda para a sua vida. E se você abrir o seu coração com sinceridade, algo vai começar a mudar dentro de você. A dor que parecia permanente começará a perder força e a paz do Espírito Santo começará a tomar espaço. Fique comigo até o fim firme e forte. Ore com fé e permita que o Espírito Santo toque profundamente a sua vida. Amém? E se você deseja incluir entes queridos nesta oração profunda de cura, escreva nos comentários e apresente cada nome que você deseja que Deus visite hoje. Enquanto você escreve, vamos falar com o Pai Celestial. Amado Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante da Tua maravilhosa presença, com o coração entregue a Ti, meu Pai. E reconheço que preciso da Tua presença todos os dias. Preciso que o Senhor visite meu coração ferido, porque existem áreas dentro de mim que ainda doem, mesmo que eu tente fingir que está tudo bem. Há marcas que carrego em silêncio, lembranças que voltam à minha mente, sentimentos que me afastam da alegria e da paz que eu tanto desejo viver. Espírito Santo, entra agora no meu coração. Caminha por cada espaço da minha alma, mesmo aqueles que eu evito tocar. Tu conheces cada decepção que enfrentei, cada palavra que me feriu, cada momento em que me senti sozinho. Tu sabes das lágrimas que eu derramei quando ninguém estava vendo. Por isso, eu te peço, toca nessas áreas marcadas pela amargura. Eu não quero mais carregar esse peso. A amargura tem roubado minha leveza, tem endurecido meus sentimentos e muitas vezes tem me afastado das pessoas que amo. Às vezes eu me fecho, outras vezes eu reajo com frieza. E depois percebo que isso não é o que eu realmente quero ser. Espírito Santo, visita meu coração ferido e transforma aquilo que está machucado dentro de mim. Minha amada, meu amado, você já tentou ignorar a dor, ocupar a mente para não sentir, seguir em frente sem olhar para trás? Estou te perguntando isso porque eu também já fiz isso. E sabe o que descobri com essa experiência, amados? Que dor ignorada não desaparece. Ela só fica mais profunda. Ela se esconde atrás do sorriso, se camufla no silêncio e continua ali, roubando a sua paz. Mas glória a Deus que existe um tipo de cura que vai além do superficial. Uma cura que alcança a raiz da amargura, que toca nas memórias que você ainda não conseguiu superar. Nesta oração, eu quero te mostrar como permitir que o Espírito Santo faça uma transformação verdadeira em você. Não mais tentativas de resolver sozinho. Não mais curativos temporários, mas uma cura profunda que vai libertar o seu coração das rejeições, dos ressentimentos escondidos e do medo de confiar novamente. Você merece essa paz, minha amada, meu amado. Agora, vamos voltar a falar com o nosso Deus assim. Pai amado, vai soprando o teu amor sobre mim, Senhor. Que o teu sopro alcance as memórias que ainda me fazem sofrer. Que o teu amor cubra as rejeições que vivi. Que a tua presença abrace as partes da minha história que eu ainda não consegui entender. Eu sei que o Senhor vê além das aparências. O Senhor vê o que está por trás do meu sorriso e também o que está por trás do meu silêncio. Espírito Santo, começa uma cura profunda em mim. Não uma cura superficial, não algo passageiro, mas uma transformação verdadeira. Toca a raiz da amargura e arranca aquilo que não vem de ti. Se existe ressentimento escondido, revela e trata. Se existe tristeza acumulada, derrama consolo. Se existe medo de confiar novamente, traz segurança ao meu coração.
Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver minhas dores sozinho. Tentei ignorar, tentei ocupar minha mente, tentei seguir em frente sem olhar para trás. Mas hoje eu entendo que preciso da tua ajuda. Preciso que o Senhor caminhe comigo nesse processo de cura profunda. Preciso que o Senhor me ensine a perdoar, a liberar, a deixar o passado nas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, eu não posso deixar de te contar esse poderoso testemunho enviado por uma inscrita do canal, Márcia Rocha, de Manaus, Amazonas. Foi assim a história dela. Márcia, com 43 anos, trabalhava numa padaria ali mesmo no bairro. Todo dia, a mesma rotina: acordar cedo, fazer pão, atender cliente e voltar para casa cansada. Mas o que ninguém via era a amargura que ela carregava. Fazia 5 anos que o irmão dela tinha partido sem dar explicação, sem pedido de desculpas, sem nada, e aquilo ficou como uma pedra no peito dela. Toda vez que alguém falava de família, ela fingia um sorriso, mas por dentro ela sentia uma tristeza que doía. Aquele tipo de tristeza que não passava de jeito e forma alguma. Até que numa quarta-feira qualquer, ela ouviu uma oração que dizia: Espírito Santo, rompe toda a amargura e traga cura profunda. E foi como se algo dentro dela se quebrasse. Ela começou a chorar, daquele jeito que a gente chora quando finalmente solta o que estava preso há tanto tempo. Naquele dia, Márcia não entendeu tudo, mas ela sentiu algo mudar. A dor não desapareceu de uma hora para outra, mas ela percebeu que não precisava mais carregar aquilo dentro de si. Hoje, quando ela fala do irmão, ainda dói, mas não é mais aquela amargura que fere o coração. É uma dor curada, sabe? Uma dor que não controla mais a vida dela, porque quando o Espírito Santo age, ele não só alivia, ele restaura. Aleluia! Vamos agora clamar a Deus por alívio, assim como ele fez na vida da nossa irmã Márcia. Oremos assim: Espírito Santo de Deus, visita meu coração ferido e traz leveza onde existe peso, traz luz onde existe escuridão, traz esperança onde eu já não esperava mais nada. Eu não quero que a amargura defina minha história. Eu não quero viver preso ao que me feriu. Eu desejo viver com um coração restaurado, sensível, cheio de amor. Toca também na minha forma de pensar. Muitas vezes eu me acostumei com pensamentos negativos, com lembranças repetidas que só alimentam a dor. Renova minha mente. Coloca dentro de mim pensamentos de paz. Ajuda-me a enxergar minha história com novos olhos, sabendo que o Senhor esteve comigo em cada momento, mesmo quando eu não percebia. Espírito Santo, eu entrego a Ti cada sentimento que me afasta da alegria. Entrego a mágoa, a frustração, a tristeza guardada. Eu coloco tudo diante de Ti. Visita meu coração ferido e faz morada em mim. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer lembrança dolorosa. Eu quero sentir novamente a leveza de um coração livre. Quero acordar com esperança. Quero olhar para as pessoas sem carregar pesos antigos. Quero aprender a amar sem medo. Por isso eu te peço, entra agora, Espírito Santo, e toca profundamente meu interior. Que a Tua cura profunda alcance cada canto da minha alma. Que o Teu amor seja como um bálsamo suave, acalmando aquilo que estava agitado dentro de mim. Que eu sinta Tua presença me envolvendo, me fortalecendo, me lembrando que eu não estou sozinho. Espírito Santo, visita meu coração ferido hoje. Fica comigo. Trabalha em mim todos os dias, e que pouco a pouco eu perceba que a amargura está sendo substituída por paz, que a dor está sendo transformada em aprendizado, e que meu coração está sendo restaurado pelo Teu amor. Amém. Irmãos, se você também deseja que o Espírito Santo visite e cure cada área ferida da sua vida, escreva aqui nos comentários: cura minhas feridas, Espírito Santo. E, por favor, deixe o seu like para que essa mensagem possa alcançar outros corações que precisam dessa cura. Amém?
Espírito Santo, eu reconheço que dentro de mim existem sentimentos que eu tentei ignorar, esconder ou até fingir que não estavam ali. Mas tu conheces o meu coração por completo. Sabes das palavras que me feriram, das situações que me marcaram e das decepções que ainda doem quando eu lembro. Por isso, eu te peço, rompe toda a amargura que se instalou dentro de mim. Arranca, Senhor, toda a raiz de tristeza que criou força no silêncio. Remove cada mágoa que eu guardei por não saber como lidar. Tira de mim todo o ressentimento que pouco a pouco endureceu partes do meu coração. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero viver sorrindo por fora e sofrendo por dentro. Eu não quero permitir que sentimentos antigos controlem as minhas atitudes de hoje. Espírito Santo, entra nas áreas da minha vida que eu evito tocar. Visita as lembranças que ainda me causam dor. Traz à superfície aquilo que ficou escondido, não para me envergonhar, mas para me libertar. Que nada permaneça escondido dentro de mim. Que toda escuridão seja exposta pela tua luz suave e restauradora. Eu reconheço que muitas vezes a amargura se disfarçou de proteção. Eu pensei que, guardando distância, me protegeria de novas feridas. Eu pensei que, endurecendo o coração, evitaria sofrer outra vez. Mas hoje eu entendo que essa proteção me afastou da leveza, da paz e até da alegria que tu desejas para mim. Amados, você já percebeu como às vezes a gente carrega um sentimento de amargura que muitas vezes ninguém imagina que estamos sentindo? Talvez você tenha aprendido a conviver com isso. Talvez tenha até se acostumado com pensamentos que te visitam no seu momento de descanso da noite, com memórias que insistem em voltar, com aquela voz interior que repete o que você gostaria de esquecer. Mas existe uma cura que vai além do que a gente consegue fazer sozinho. Uma cura que não precisa da sua força, mas da sua permissão. Hoje não é sobre você se esforçar além do normal. É sobre você permitir que algo maior do que você alcance o que está escondido, o que está machucado, o que você nem sabe explicar ao certo. Porque tem coisas dentro de nós que só o Espírito Santo consegue tocar. E Ele quer fazer isso hoje, se você deixar. Continue na presença, porque essa oração vai mexer com o que precisa ser libertado dentro de você. Amém? Agora, vamos falar com o nosso Deus vivo assim. Amado Deus, vai rompendo agora as correntes invisíveis que me prendem ao passado, meu Pai. Quebra os pensamentos repetitivos que me fazem reviver o que já aconteceu. Liberta-me das palavras negativas que ecoam na minha mente. Cura o que foi machucado, restaura o que foi quebrado e renova o que foi enfraquecido dentro de mim. Eu te entrego cada pessoa que me feriu. Eu te entrego cada situação que não terminou como eu esperava. Eu te entrego cada sonho frustrado, cada traição, cada abandono, cada injustiça. Eu não quero mais alimentar sentimentos que me afastam da paz. Eu escolho colocar tudo em tuas mãos. Espírito Santo, ensina-me a perdoar de verdade, não apenas com palavras, mas com o coração. Ensina-me a liberar quem me feriu, assim como eu também preciso ser liberado dos meus próprios erros. Amolece o que está endurecido em mim. Tira a frieza que se formou como defesa. Faz brotar novamente a sensibilidade, a compaixão e o amor. Eu preciso da tua cura profunda. Não uma mudança superficial, mas uma transformação verdadeira. Vai além do que os meus olhos podem ver. Alcança o que nem eu sei explicar. Toca nas áreas mais frágeis da minha alma e restaura o que eu achei que nunca mais seria o mesmo. Que a tua luz entre onde houve escuridão, onde existia tristeza constante, coloca esperança. Onde havia mágoa acumulada, planta paz. Onde o ressentimento dominava, faz nascer perdão. Que o meu coração volte a ser leve. Que a minha mente volte a descansar. Que a minha alma volte a confiar.
Espírito Santo, eu não quero mais viver preso a sentimentos escondidos. Eu não quero permitir que a amargura determine minhas reações, minhas palavras e minhas decisões. Eu desejo ser livre por dentro. Eu desejo experimentar a alegria que não depende das circunstâncias. Hoje eu abro espaço para a tua ação. Eu te autorizo a mexer no que for preciso. Se for necessário remover, remove. Se for necessário reconstruir, reconstrói. Se for necessário me ensinar de novo a confiar, ensina-me com paciência e amor. Eu creio que a cura começa agora. Mesmo que eu ainda não sinta tudo diferente, eu confio que tu estás trabalhando em mim. Eu escolho dar passos de fé. Eu escolho soltar o que me prende. Eu escolho permitir que o teu Espírito transforme o meu interior. Rompe, Senhor, toda a amargura escondida na minha alma. Faz de mim uma pessoa restaurada, renovada e cheia de paz. Que o meu coração seja um lugar onde a tua presença habita livremente, sem bloqueios, sem muros, sem sombras. Eu me entrego a ti, confiante de que a tua cura é mais profunda do que qualquer dor que eu já vivi. Minha irmã, meu irmão, se você sente no coração que hoje é dia de libertação, escreva nos comentários uma declaração de fé, assim: meu coração está liberto pelo Espírito Santo. Ao declarar isso em palavras, você estará assumindo diante de Deus e diante de si mesmo que a amargura não tem mais domínio sobre a sua vida. Amém? Espírito Santo, eu confesso que existem feridas antigas que ainda doem dentro de mim, Senhor. Muitas vezes eu tento seguir em frente, sorrir, continuar a caminhada, mas há lembranças que ainda pesam, palavras que ainda ecoam, situações que marcaram minha alma. Hoje eu não quero mais esconder nada de ti. Eu quero permitir que a tua luz alcance cada canto do meu interior. Toca, Espírito Santo, nas áreas que eu mesmo evito tocar. Aquelas memórias que me trouxeram tristeza, abandono, rejeição. Houve momentos em que me senti pequeno, invisível, não amado. Houve situações em que minhas expectativas foram quebradas e meu coração se fechou como forma de proteção. Eu confesso que muitas das minhas atitudes de hoje ainda são reflexo dessas dores de ontem. Por isso eu te peço, vai na raiz, vai no começo de tudo e começa ali a tua obra de cura. Onde houve rejeição, derrama o teu amor de forma tão real que eu nunca mais duvide do meu valor. Onde eu me senti deixado de lado, mostra que nunca estive sozinho. Onde palavras duras foram lançadas contra mim, apaga as mentiras que eu acreditei sobre quem eu sou. Que a tua verdade ocupe o espaço das marcas que tentaram me definir. Minha irmã, meu irmão, sabe aquela sensação de que algo do passado ainda pesa no seu coração? Aquela lembrança que, de vez em quando, volta e mexe com você de um jeito bem desagradável? Pode ser uma palavra que machucou, um momento de rejeição que marcou, ou uma decepção que deixou uma cicatriz invisível em você. A verdade é que todos nós carregamos alguma coisa. Todos. E não há vergonha nisso. Faz parte de ser humano. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa mais carregar isso calado para sempre. Existe uma cura que vai além do que conseguimos alcançar por nós mesmos. Uma cura que toca nas camadas mais profundas do nosso ser, nos lugares onde guardamos a dor, a mágoa, aquilo que preferimos não revisitar. E é exatamente sobre isso que vamos conversar com Deus agora. Se o seu coração está pedindo paz, se você sente que é hora de deixar o passado ser verdadeiramente curado e não apenas esquecido, então, esse momento é para você. Respire fundo e permita que essa oração chegue até as partes mais escondidas da sua alma. Vamos falar com Deus. Santo Espírito de Deus, houve decepções que mudaram a forma como eu vejo as pessoas, meu Senhor. Houve traições que me ensinaram a desconfiar de tudo.
Houve promessas quebradas que me fizeram desacreditar até mesmo dos meus próprios sonhos. Eu reconheço que criei muros para me proteger, mas esses muros também me impediram de viver plenamente. Eu te peço coragem para derrubar o que não vem de ti e reconstruir minha vida sobre uma base de confiança e paz. Cura, Senhor, as lembranças que ainda despertam lágrimas. Cura as cenas que se repetem na minha mente. Cura o medo de reviver a dor. Que cada recordação dolorosa seja envolvida pela tua presença. Que aquilo que antes me fazia sofrer comece a perder a força. Que eu consiga olhar para o passado sem sentir o peso que sentia antes. Eu entrego a ti as feridas da infância, as frustrações da juventude, as escolhas erradas que fiz e também as escolhas erradas que fizeram contra mim. Eu entrego as conversas que nunca aconteceram, os pedidos de perdão que nunca ouvi, os abraços que faltaram. Eu entrego as comparações que me machucaram, os momentos em que fui julgado, as vezes em que não fui compreendido. Espírito Santo, entra nas partes do meu coração que ficaram endurecidas. Amolece o que se tornou frio. Restaura o que se quebrou. Eu não quero mais viver reagindo à dor. Eu quero viver guiado pela tua paz. Ensina-me a responder com equilíbrio onde antes eu reagia com explosão. Ensina-me a confiar onde antes eu suspeitava de tudo. Ensina-me a amar onde antes eu me fechava. Que a tua cura profunda alcance também meus pensamentos. Muitas vezes eu me pego lembrando de situações antigas e sentindo como se tudo estivesse acontecendo outra vez. Liberta minha mente dessas prisões invisíveis. Que eu não seja refém do que passou. Que eu não carregue culpas que já deveriam ter sido deixadas para trás. Se eu errei, me ajuda a aprender. Se erraram comigo, me ajuda a liberar perdão, mesmo que seja um processo. Espírito Santo, eu sei que a cura é um caminho, e hoje eu escolho caminhar contigo. Não quero mais alimentar mágoas escondidas. Não quero mais justificar comportamentos que nascem da dor. Eu quero permitir que o teu amor seja mais forte do que qualquer lembrança amarga. Que o teu cuidado seja maior do que qualquer abandono que vivi. Toma o meu interior nas tuas mãos. Visita cada área fragilizada. Seca lágrimas que ninguém viu. Escuta orações que fiz em silêncio. Acalma o coração que já se sentiu sobrecarregado. Eu declaro que o meu passado não vai definir o meu futuro. Eu declaro que aquilo que me feriu não vai controlar minhas decisões. Espírito Santo, sopra vida nova dentro de mim. Que eu sinta agora uma leveza diferente, como se um peso estivesse sendo retirado dos meus ombros. Que eu perceba que não estou sozinho nesse processo. Que a tua presença me envolva de tal maneira que eu saiba, no mais profundo do meu ser, que estou sendo cuidado. Eu confio que a tua cura é completa. Mesmo que eu ainda não veja tudo transformado, eu creio que já estás trabalhando em mim. Eu recebo essa cura. Eu recebo essa restauração. Eu recebo a liberdade de viver sem as correntes do passado. E a partir de hoje eu escolho caminhar com o coração tratado, restaurado e cheio da tua paz. Meus amados, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Escreva nos comentários: Deus, cura meu passado. Seu comentário está afirmando que crê na restauração que está começando hoje. E, por favor, deixe o seu like e permita que mais pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem. Espírito Santo, eu reconheço que dentro do meu coração existem marcas que ainda doem, lembranças que ainda pesam, palavras que ficaram gravadas e atitudes que me feriram profundamente. Eu tentei seguir em frente, tentei fingir que não me afetaram, mas a verdade é que muitas vezes eu ainda sinto o peso do ressentimento me acompanhando. Eu não quero viver assim. Eu não quero carregar dentro de mim sentimentos que me afastam da paz, que me roubam a alegria e que endurecem o meu coração. Eu percebo que quando guardo mágoa, algo dentro de mim se fecha.
Eu fico mais desconfiado, mais frio, mais distante. E isso não é o que eu desejo para a minha vida. Espírito Santo, rompe agora toda a raiz de ressentimento que está escondida em mim. Toca nas áreas que eu evito lembrar, nas feridas que eu tento esconder até de mim mesmo. Eu não quero mais alimentar pensamentos de vingança, nem ficar revivendo o que me fizeram. Eu entrego a Ti cada situação que me marcou, cada decepção, cada abandono, cada palavra dura que ouvi. Ensina-me a perdoar de verdade, não apenas com palavras, mas com o coração. Eu sei que perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É decidir não deixar que aquilo continue me aprisionando. Por isso, eu peço, ajuda-me a soltar. Ajuda-me a entregar nas Tuas mãos as pessoas que me feriram. Ajuda-me a liberar perdão, mesmo quando a dor ainda tenta falar mais alto. Amados, deixa eu te perguntar com sinceridade. Você sente alguma amargura no peito que você carrega há tanto tempo? E nem sempre consegue explicar de onde veio esse sentimento? Aquela dor guardada, aquela mágoa que você pensou que já tinha superado, mas que volta de vez em quando. Se você sente isso realmente, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes, a gente acha que pedir perdão é uma forma de consentir que fomos nós que erramos. Ou que esquecer é fingir que nada aconteceu. Mas a verdade é que perdoar é um ato de coragem. É você escolhendo sua própria liberdade. Ou seja, o perdão é para nós e não para o outro. Pois, enquanto você segura o ressentimento, ele te segura de volta. Ele rouba sua alegria, contamina seus relacionamentos e te impede de viver a plenitude que Deus preparou para você, entende? Talvez você não esteja passado por isso, ou tenha se chateado um pouco em eu estar falando sobre isso com você. Mas saiba que eu, na condição de pregador de Deus, apenas quero o seu bem, entende, amados? Enem, se você sente que chegou a hora de soltar, de entregar essa dor nas mãos de quem pode realmente curar, continua comigo até o final, firme e forte. Porque eu vou te conduzir agora a uma oração poderosa que vai te ajudar a liberar seu coração do ressentimento e abrir espaço para a paz verdadeira entrar. Vamos orar ao Pai Celestial. Oremos assim: Santo Espírito de Deus, eu reconheço que o ressentimento tem sido um peso silencioso, mas constante. Ele me cansa, me entristece e muitas vezes me impede de viver plenamente aquilo que o Senhor tem para mim. Hoje eu escolho não ser refém do passado. Hoje eu escolho confiar que a Tua cura é maior do que qualquer ferida. Visita agora o meu coração com Tua presença suave e poderosa. Onde houve traição, derrama restauração. Onde houve rejeição, derrama aceitação. Onde houve humilhação, derrama dignidade. Eu preciso da Tua cura profunda, aquela que vai além das palavras e alcança as partes mais escondidas da minha alma. Eu não quero que a amargura crie raízes em mim. Eu não quero que a dor se transforme em dureza. Molda o meu coração novamente. Tira o que pesa e coloca leveza. Tira o que machuca e coloca paz. Tira o que me prende ao passado e abre meus olhos para o futuro que o Senhor preparou. Espírito Santo, se houver alguém que eu preciso perdoar, traz à minha mente agora. Dá-me coragem para dar esse passo. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu ainda esteja sensível, eu escolho obedecer ao caminho da cura. Eu escolho confiar que ao liberar perdão, eu também estou sendo libertado. Se em algum momento eu também feri alguém, mostra-me. Dá-me humildade para reconhecer meus erros e pedir perdão. Não quero ser motivo de dor para ninguém. Quero ser instrumento de paz. Quero viver com o coração leve, sem culpas escondidas, sem pesos acumulados. Eu entrego a Ti cada memória dolorosa. Eu coloco diante de Ti cada nome, cada rosto, cada situação que ainda mexe comigo. Lava minha mente, limpa meus sentimentos, restaura minhas emoções. Que eu não seja definido pelo que me fizeram, mas pelo que o Senhor está fazendo em mim agora.
Espírito Santo, sopra sobre mim um novo começo. Que a tua cura traga descanso para minha alma. Que a tua presença me ensine a amar novamente sem medo, a confiar novamente sem carregar suspeitas, a sorrir novamente sem sentir aquele peso por dentro. Eu recebo a tua paz, eu recebo a tua leveza, eu recebo a tua cura. E declaro que não serei mais prisioneiro do ressentimento. Meu coração pertence ao Senhor, e é o Senhor quem o guarda, quem o trata e quem o fortalece. Amados, se você sente que hoje está decidindo soltar aquilo que te machucou, escreva nos comentários: hoje eu solto tudo. Que essa atitude seja o início de um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Senhor amado, tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente, até aqueles que eu não tenho coragem de dizer em voz alta. Sabes das lembranças que ainda doem, das palavras que ficaram presas no meu coração e das situações que marcaram minha história. Por isso eu te peço, entra nos lugares mais escondidos dentro de mim e começa uma transformação verdadeira. Renova meus pensamentos que foram marcados pela dor. Há momentos em que eu percebo que estou pensando sempre no pior, esperando sempre o sofrimento, imaginando sempre a decepção. Muitas vezes, a dor do passado influencia minhas atitudes no presente. Eu me torno desconfiado, impaciente, distante. Espírito Santo, eu não quero continuar vivendo assim. Toca a minha mente e muda aquilo que precisa ser mudado. Onde a amargura criou palavras duras dentro de mim, planta mansidão. Eu reconheço que, em certos momentos, eu falei movido pela mágoa. Usei palavras como defesa, levantei barreiras para não ser ferido novamente. Mas eu sei que isso não traz paz. Ensina-me a responder com calma, a agir com equilíbrio, a falar com amor, mesmo quando o meu coração se sente apertado. Coloca em mim um espírito manso, que não revida, que não guarda ressentimento. Onde o desânimo tomou espaço, traz esperança. Existem dias em que eu acordo cansado, sem ânimo, sentindo que nada vai mudar. Às vezes, eu olho para a minha vida e penso que estou parado no mesmo lugar. Mas eu não quero que o desânimo governe meus pensamentos. Sopra em mim um novo fôlego. Faz nascer dentro do meu coração a certeza de que tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Amados, você já viveu aquele momento em que você percebe que está repetindo as mesmas palavras duras, reagindo do mesmo jeito? É como se algo dentro de você estivesse preso em um ciclo que você não escolheu, mas que de alguma forma se tornou automático. A verdade é que muitas vezes carregamos pensamentos que não nasceram de nós, nasceram da dor que vivemos. E quando a dor fala mais alto que o amor, ela vai moldando nossa forma de ver o mundo, as pessoas e até a nós mesmos. Você sabia disso? Mas se hoje pudesse ser diferente, e se houvesse uma renovação tão profunda que tocasse não apenas o que você pensa, mas também o que você sente, uma transformação que não vem de força de vontade, mas de uma presença que conhece cada ferida e sabe exatamente como curá-la? O Espírito Santo quer fazer isso em você, não de forma superficial, mas lá no lugar onde a amargura criou raízes. Ele quer renovar sua mente e seu coração de dentro para fora. E é sobre isso que vamos falar com ele agora. Então, oremos a ele assim: Espírito Santo de Deus, cura minhas emoções feridas, meu Pai. Existem sentimentos que eu escondo, mas que pesam dentro de mim. Medo de tentar de novo, tristeza por aquilo que perdi, culpa por erros que cometi. Espírito Santo, eu entrego tudo isso em tuas mãos. Lava meu interior. Tira o peso que eu tenho carregado sozinho. Ensina-me a me perdoar, a recomeçar, a acreditar que ainda há propósito para a minha vida. Renova também meus sentimentos em relação às pessoas. Se eu tenho guardado mágoa, arranca pela raiz. Se eu tenho alimentado pensamentos negativos, transforma-os em compreensão. Eu não quero ser prisioneiro do que me fizeram.
Eu quero ser livre. Livre para amar, livre para confiar, livre para viver com leveza. Só tu podes fazer essa obra profunda dentro de mim. Muda a forma como eu me vejo. Muitas vezes eu me diminuo, me critico além do necessário, penso que não sou capaz. Mas eu sei que esses pensamentos não vêm de ti. Coloca em mim uma visão saudável sobre quem eu sou. Ajuda-me a enxergar meu valor, a reconhecer meus dons, a caminhar com segurança, não por orgulho, mas pela certeza de que não estou sozinho. Espírito Santo, ocupa os espaços vazios da minha mente. Quando pensamentos negativos tentarem voltar, lembra-me da tua presença. Quando a ansiedade tentar dominar, traz calma. Quando a tristeza quiser se instalar, derrama a alegria serena dentro de mim. Eu preciso dessa renovação diária. Eu preciso dessa cura constante. Faz em mim uma obra que comece de dentro para fora. Que meus pensamentos sejam mais leves, meus sentimentos mais puros, minhas atitudes mais cheias de amor. Que eu não seja guiado pelo que me feriu, mas pelo que tu estás construindo em mim agora. Que cada dia seja uma oportunidade de recomeço, de crescimento, de amadurecimento. Eu entrego minha mente, meu coração, minhas emoções. Transforma o que está confuso. Organiza o que está bagunçado. Ilumina o que está escuro. Que a tua paz governe meus pensamentos e que a tua presença encha meu interior. Eu quero sair desta oração diferente de como entrei. Eu quero pensar diferente, sentir diferente, viver diferente. Meus irmãos, se você deseja verdadeiramente ser renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, escreva aqui nos comentários: renova o meu interior, Espírito Santo. Que cada pessoa que ler essa frase também seja tocada e fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, eu reconheço que por muito tempo carreguei dores que foram se transformando em inquietação dentro de mim. Houve momentos em que eu tentei sorrir por fora, mas por dentro existia um conflito constante, uma batalha silenciosa que ninguém via. Hoje eu não quero mais esconder o que sinto. Eu entrego a ti cada lembrança amarga, cada palavra que me feriu, cada decepção que ainda pesa no meu peito. Rompe, Senhor, toda inquietação que nasceu dessas feridas. Eu confesso que muitas vezes deixei a amargura criar raízes em mim. Permiti que pensamentos negativos tomassem espaço na minha mente e que o medo dominasse minhas atitudes. Mas agora eu escolho te entregar tudo isso. Não quero mais viver refém do que aconteceu. Não quero mais permitir que a dor do passado controle o meu presente. Coloca paz onde antes havia conflito. Onde existia culpa, derrama perdão. Onde existia ressentimento, planta compreensão. Onde existia medo, coloca segurança. Eu preciso da tua presença preenchendo cada espaço vazio dentro de mim. Preciso que o teu sopro suave acalme essa tempestade que às vezes parece não ter fim. Minha irmã, meu irmão, você já percebeu como a dor tem um jeito de ocupar todos os espaços da nossa vida? Ela entra devagar, se instala nos nossos pensamentos, nas nossas noites mal dormidas, naquele aperto no peito que parece não ter fim. E a gente vai carregando, carregando e carregando sem sentir. Mas você sabia que existe um lugar onde você pode deixar tudo isso? Um lugar onde a inquietação se transforma em descanso, onde o que estava quebrado pode ser restaurado? Sabe aquela sensação de finalmente respirar fundo depois de muito tempo prendendo o ar? Agora quero ministrar sobre como a verdadeira paz não é apenas a ausência de problemas, mas a presença de algo, ou melhor, de alguém, que acalma a tempestade por dentro. Se a inquietação tem sido sua companhia constante, eu te convido agora a ficar aqui comigo firme e forte.
porque agora a gente vai falar com o Pai Celestial sobre como Ele pode derramar paz exatamente onde antes só havia dor. E esse momento pode ser o recomeço que você tanto precisava. Continua firme, pois essa palavra é para você. Oremos a Deus assim. Amado Pai, vai acalmando agora a minha alma, meu Senhor. Ensina-me a descansar em Ti, mesmo quando tudo ao meu redor parece incerto. Ensina-me a confiar quando eu não entendo. Ensina-me a esperar quando a resposta não chega no tempo que eu desejo. Eu reconheço que muitas das minhas angústias nasceram da minha pressa, da minha ansiedade, da minha tentativa de controlar aquilo que está além das minhas mãos. Eu entrego a Ti as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, as preocupações que insistem em voltar. Toca na minha mente e traz serenidade. Toca no meu coração e traz leveza. Que a Tua paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma presença constante dentro de mim. Senhor, eu sei que a dor não desaparece de um dia para o outro, mas eu creio que a Tua cura é profunda. Cura aquilo que eu nem consigo explicar. Cura as áreas que eu escondi até de mim mesmo. Vai além das palavras, além das lembranças, além das emoções confusas. Penetra no mais íntimo do meu ser e restaura o que foi quebrado. Eu quero viver dias mais serenos. Quero acordar com esperança e deitar com gratidão. Quero caminhar sem carregar pesos desnecessários. Ajuda-me a soltar o que me prende. Ajuda-me a liberar perdão, mesmo quando parece difícil. Ajuda-me a olhar para frente sem medo do que ficou para trás. Que a Tua paz invada meus pensamentos quando a ansiedade tentar me dominar. Que a Tua presença me envolva quando eu me sentir sozinho. Que a Tua voz suave silencie as acusações e as dúvidas que surgem dentro de mim. Eu escolho confiar que Tu estás cuidando de tudo, mesmo quando eu não vejo. Espírito Santo, transforma meu interior. Onde havia agitação, coloca calma. Onde havia tensão, coloca descanso. Onde havia tristeza, coloca alegria serena. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Eu quero viver com tranquilidade, sabendo que estou seguro em Ti. Que a Tua cura traga segurança para meus passos. Que eu não ande mais desconfiando de tudo e de todos por causa das feridas antigas. Renova minha capacidade de confiar. Renova minha capacidade de amar. Renova minha capacidade de acreditar que dias melhores são possíveis. Eu Te entrego agora cada área da minha vida que precisa de paz. Minha família, meu trabalho, meus relacionamentos, meus sonhos. Derrama equilíbrio sobre tudo. Organiza meus pensamentos. Alinha meu coração com a Tua vontade. Que eu não seja guiado pelo medo, mas pela confiança em Ti. Se em algum momento eu voltar a sentir aquela inquietação, lembra-me desta oração. Lembra-me que eu não estou sozinho. Lembra-me que a Tua paz é maior que qualquer dor. Que eu aprenda a respirar fundo e sentir a Tua presença me envolvendo como um abraço que acalma e fortalece. Espírito Santo, eu escolho hoje viver na Tua paz. Escolho deixar a amargura para trás. Escolho permitir que a Tua cura transforme minhas dores em aprendizado e minha tristeza em maturidade. Que cada passo meu seja marcado por serenidade e confiança, sabendo que Tu estás comigo em todo o tempo. Amados, agora escreva aqui nos comentários a frase: Tua paz me cura, Espírito Santo. Declare como quem decide viver uma nova estação do Espírito Santo. E, por favor, deixe o seu like para que essa oração alcance outras pessoas que também precisam de paz, onde antes havia dor. Amém? Espírito Santo, eu reconheço que esse vazio dentro de mim não surgiu do nada, Senhor. Ele foi crescendo aos poucos, em silêncios que doeram, em palavras que me feriram, em ausências que deixaram marcas profundas.
Muitas vezes eu tentei esconder esse espaço, tentei preenchê-lo com distrações, com pessoas, com coisas que não conseguiram tocar a raiz da minha dor. Mas hoje eu estou aqui falando contigo, porque sei que só o teu amor é capaz de alcançar o que ninguém mais consegue. Eu te entrego, Senhor, cada sentimento de abandono que ainda aperta o meu peito. Tu sabes das vezes em que eu me senti deixado de lado, esquecido, não escolhido. Sabes das noites em que o silêncio parecia mais alto que qualquer voz. E eu me perguntava se alguém realmente se importava comigo. Vem, Espírito Santo, e entra nesses lugares da minha alma onde ainda ecoa a solidão. Não permitas que esse vazio continue definindo quem eu sou. Onde houve frieza, traz o teu calor. Onde eu me tornei fechado para não sofrer de novo, aquece o meu coração. Muitas vezes eu me endureci para não chorar, para não demonstrar fraqueza, para não sentir de novo a dor de ser ferido. Mas esse endurecimento também me afastou do carinho, da alegria e da leveza que eu tanto preciso. Derrete essas barreiras que eu mesmo levantei. Ensina-me a sentir sem medo. Eu te peço que operes uma cura profunda dentro de mim. Não apenas na superfície, não apenas nas emoções que eu consigo explicar, mas nas raízes mais escondidas. Vai até as lembranças que ainda me machucam. Toca nas situações que eu nunca consegui entender. Abraça a criança que um dia se sentiu sozinha. Consola o adulto que ainda carrega inseguranças. Eu preciso do teu cuidado em cada parte da minha história. Meu amado, minha amada. Você já sentiu um desconforto grande de que algo está faltando na sua vida? Não é sobre coisas materiais, conquistas ou até pessoas ao redor, não. É algo muito mais profundo. Um vazio que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece estar no lugar, sabe? Eu confesso que sentia isso antes. E talvez você já tenha tentado de tudo. Se ocupar mais, se relacionar melhor, ser mais forte. Mas ele continua ali, sussurrando que falta algo, não é mesmo? Mas uma coisa eu te digo, esse espaço vazio não é um defeito seu. Ele é, na verdade, um convite, um lugar reservado para algo, ou melhor, alguém, que pode transformar cada canto da sua história, cada ferida, cada lembrança dolorosa. Porque onde você sentiu abandono, existe a possibilidade de companhia verdadeira. Onde você experimentou frieza, pode haver um calor que cura de dentro para fora. A oração que vou te conduzir agora não é mais uma mensagem qualquer. É um encontro verdadeiro com Deus. Um momento onde você permite que o Espírito Santo entre naquele lugar que você tanto protegeu e faça o que só Ele sabe fazer. Preencher com amor. Então vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso assim. Espírito Santo de Deus, vai preenchendo neste momento esse espaço vazio com o teu amor verdadeiro, meu Senhor. Um amor que não abandona, que não cansa, que não desiste. Um amor que me envolve quando ninguém mais vê, que me sustenta quando eu penso que não vou conseguir continuar. Que o teu amor ocupe o lugar da amargura, que o teu amor substitua a tristeza constante, que o teu amor me ensine a viver de forma mais leve e confiante. Eu não quero mais alimentar ressentimentos. Eu não quero mais guardar mágoas que pesam e roubam minha paz. Sei que muitas vezes a amargura foi uma tentativa de me proteger, mas ela acabou me aprisionando. Liberta-me desse ciclo. Mostra-me que eu não preciso viver preso ao que passou. Dá-me coragem para perdoar, até mesmo quando ainda dói lembrar. Senhor, entra nos meus pensamentos quando eles começam a me acusar, quando eu me sinto insuficiente, incapaz, pequeno demais. Lembra-me que eu sou cuidado por ti, que eu não estou sozinho nesta caminhada, que o vazio que eu senti não é o meu destino final. O teu amor é maior do que qualquer rejeição que eu já vivi. Ensina-me a confiar novamente, a abrir o coração de forma saudável, a não ter medo de ser verdadeiro. Cura em mim a necessidade constante de aprovação.
Que eu encontre segurança na tua presença, que eu aprenda a descansar sabendo que tu estás comigo em todos os momentos, até mesmo nos dias mais difíceis. Espírito Santo, visita agora cada área da minha vida que ainda está desorganizada por causa desse vazio. Toca meus relacionamentos, toca meus sonhos, toca minha forma de me enxergar. Que eu não viva mais tentando provar o meu valor, mas simplesmente vivendo na certeza de que sou amado por ti. Se houve palavras duras que me marcaram, apaga o peso delas. Se houve promessas quebradas que me fizeram desacreditar, renova a minha esperança. Se houve portas fechadas que geraram frustração, mostra-me que ainda existem caminhos preparados para mim. Eu escolho acreditar que o teu amor é suficiente para restaurar tudo o que ficou quebrado. Preenche-me por completo, Espírito Santo, que não sobre espaço para a amargura, para a culpa excessiva, para o medo constante de ser abandonado, que o teu amor seja a base da minha identidade, que eu acorde todos os dias sentindo a tua presença me fortalecendo. Que eu durma em paz, sabendo que sou guardado por ti. Eu te entrego esse vazio, Senhor. Não quero mais carregá-lo sozinho. Toma esse espaço e transforma em um lugar de luz, de cura e de esperança. Que a partir de hoje eu não seja mais definido pelas faltas que vivi, mas pela plenitude que encontro em ti. Que o teu amor me complete, me restaure e me ensine a amar também. Amados, eu quero te convidar a dar mais um passo de fé agora. Escreva nos comentários a frase: teu amor me preenche, Senhor. E deixe o seu like como um sinal de que você escolhe permitir que o Espírito Santo ocupe todo o vazio com o amor que transforma e cura. Espírito Santo, eu reconheço que muitas vezes o medo me travou. Eu quis seguir, mas as lembranças do que não deu certo me fizeram recuar. Eu tentei sorrir por fora, enquanto por dentro eu estava cansado de começar e não ver resultado. A frustração bateu à minha porta mais vezes do que eu gostaria, e em alguns momentos eu pensei que talvez fosse melhor desistir para não me machucar de novo. Mas hoje eu estou aqui, falando contigo, porque no fundo eu sei que ainda existe esperança. Rompe agora, Espírito Santo, todo o medo que se levantou dentro de mim. Medo de falhar outra vez, medo de ser julgado, medo de não ser capaz. Tira de mim essa voz que diz que não vale a pena tentar. Eu não quero mais ser guiado pelo receio, eu quero ser guiado pela fé. Mesmo que meus passos sejam pequenos, que eles sejam firmes. Mesmo que eu ainda sinta insegurança, que ela não seja maior do que a confiança que eu tenho em ti. A amargura tentou criar raízes no meu coração. Houve dias em que eu acordei sem ânimo, lembrando do que perdi, das portas que se fecharam, das palavras que me feriram. Eu deixei que essas dores ocupassem espaço demais dentro de mim. Mas agora eu entrego tudo isso em tuas mãos. Eu não quero carregar pesos antigos para um novo tempo. Lava minha alma de toda a tristeza acumulada. Limpa meus pensamentos de tudo o que me impede de enxergar o amanhã com esperança. Amados, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu aquele medo silencioso de tentar mais uma vez? Às vezes, a vida nos machuca de um jeito tão profundo que recomeçar parece impossível, não é verdade? Mas eu quero te dizer que você não precisa mostrar força para ninguém. Você não precisa fingir que está tudo bem quando na verdade não está. O Espírito Santo conhece cada ferida sua, cada decepção, cada sonho que você teve que enterrar. E hoje pode ser diferente. Não porque você encontrou forças dentro de si mesmo, mas porque existe uma força maior que quer te levantar. Uma presença que sussurra: eu estou aqui. Vamos juntos, filho, filha. Recomeçar não é esquecer o que aconteceu. É permitir que algo novo nasça em você, mesmo com as cicatrizes. É escolher a esperança quando tudo te empurra para o desânimo. Se você está orando comigo até aqui, talvez seja porque chegou a sua hora.
a hora de soltar aquilo que te prende, a hora de dar um passo, mesmo que pequeno, em direção ao novo. Continua na presença só mais um pouco, porque essa oração vai te tocar de um jeito diferente o seu coração. Oremos agora ao nosso Deus amado. Senhor meu Deus, dá-me força para recomeçar, Pai. Não apenas força física, mas força na mente e no espírito. Força para acreditar de novo, para confiar de novo, para amar de novo. Eu sei que recomeçar exige coragem, e por isso eu peço que tu me sustentes quando minhas pernas quiserem parar. Que quando eu olhar para frente e sentir dúvida, eu me lembre de que não estou sozinho. Tu estás comigo em cada passo, em cada decisão, em cada novo início. Ensina-me a não confundir prudência com medo. Ensina-me a não usar o passado como desculpa para não avançar. O que ficou para trás já cumpriu seu papel. Agora eu escolho olhar para frente. Eu escolho crer que ainda há coisas boas reservadas para mim. Mesmo que eu não veja tudo com clareza, eu confio que tu estás preparando o caminho. Espírito Santo, toca nas áreas da minha vida que precisam de restauração. Toca nos sonhos que eu abandonei. Toca nos projetos que eu engavetei por achar que não daria certo. Se ainda fizer parte do teu propósito para mim, reacende dentro de mim a vontade de tentar outra vez. E se houver algo que precise ser deixado para trás de vez, dá-me paz para aceitar e sabedoria para seguir por novos caminhos. Eu não quero mais viver preso ao que me feriu. Eu não quero mais permitir que uma experiência ruim defina toda a minha história. Eu sei que um capítulo difícil não é o fim do livro. Por isso, hoje, eu me levanto em espírito. Mesmo que minhas emoções ainda estejam se organizando, eu decido dar o primeiro passo. Eu decido confiar que a tua cura é profunda e verdadeira. Cura minhas lembranças. Cura minhas palavras duras contra mim mesmo. Cura essa cobrança exagerada que me faz sentir insuficiente. Eu entrego a ti minhas falhas e minhas limitações. Transforma minhas fraquezas em aprendizado. Transforma minhas quedas em crescimento. Que cada lágrima derramada regue um novo tempo na minha vida. Fortalece-me quando eu pensar em desistir. Sussurra ao meu coração que vale a pena continuar. Coloca pessoas certas no meu caminho. Pessoas que me encorajem, que me ajudem a lembrar de quem eu sou em ti. Afasta de mim tudo o que tenta me puxar para trás. Tudo o que alimenta a dúvida e o desânimo. Eu escolho confiar. Mesmo sem garantias humanas, eu escolho descansar na certeza de que tu cuidas de mim. Eu não sei como será o amanhã, mas sei que posso enfrentá-lo contigo. Se eu cair, tu me levantas. Se eu me cansar, tu renovas minhas forças. Se eu chorar, tu me consolas. Hoje eu entrego a ti meu recomeço. Não quero apenas virar a página. Quero escrever uma nova história contigo. Que meus passos sejam guiados pela fé. Que minha mente seja renovada pela esperança. Que meu coração volte a sonhar sem medo. Espírito Santo, sopra vida nova sobre mim. Onde havia cinzas, traz renovação. Onde havia dor, planta paz. Onde havia insegurança, estabelece confiança. Eu recebo tua cura profunda. Eu recebo tua força que me levanta. Eu recebo a coragem para tentar novamente, sabendo que cada recomeço contigo é uma oportunidade de viver algo maior do que eu posso imaginar. Minha irmã, meu irmão, se você sente que essa mensagem está tocando você de um jeito maravilhoso, não guarde esse momento só para si. Declare, escrevendo aqui nos comentários, eu recomeço hoje. Ao fazer isso, você estará assumindo diante do Espírito Santo de Deus que o medo não terá a última palavra na sua história. Amém? Espírito Santo, tu conheces cada detalhe da minha história, cada lágrima que caiu em silêncio, cada noite em que eu lutei para não desistir. Hoje eu não quero mais fugir da minha dor. Eu quero entregá-la em tuas mãos.
Transforma aquilo que me feriu em algo que glorifique o teu nome. Transforma minhas marcas em sinais de superação. Transforma minhas cicatrizes em lembranças de que eu sobrevivi porque tu estiveste comigo. Eu confesso que houve momentos em que pensei que não suportaria. Momentos em que a decepção foi tão grande que parecia impossível continuar acreditando. Palavras que me machucaram, atitudes que me quebraram por dentro, perdas que deixaram um vazio difícil de explicar. Mas mesmo quando eu não percebia, tu estavas ali, sustentando meus passos, impedindo que eu caísse por completo. Hoje eu te peço, usa a minha história. Usa cada capítulo difícil, usa cada queda e cada recomeço. Que aquilo que um dia foi motivo de vergonha se torne testemunho de vitória. Que aquilo que me fez chorar se torne ponte para alcançar outras vidas. Que a minha dor não seja em vão, que ela produza frutos, que ela gere compaixão em mim, que ela me torne mais sensível, mais humano, mais dependente de ti. Irmãos, agora eu quero compartilhar com você uma oração que tem transformado a maneira como eu enxergo minhas feridas. É sobre pedir ao Espírito Santo algo extraordinário, que ele transforme aquilo que nos quebrou naquilo que pode curar outras pessoas. Porque a verdade é que sua história de superação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Sua cura pode se tornar o mapa que outra pessoa estava procurando, entende? Então, respira fundo comigo agora e vamos juntos entregar nossa dor nas mãos de quem sabe transformar cicatrizes em testemunho. Oremos ao Pai. Espírito Santo, tira de mim agora toda a amargura, Senhor amado. Se ainda existe ressentimento escondido dentro do meu coração, revela e cura. Se ainda há mágoas que eu não consegui perdoar, me ajuda a liberar perdão. Eu não quero carregar pesos que já não me pertencem. Eu não quero que o passado controle minhas decisões. Eu quero ser livre, livre para amar novamente, livre para confiar novamente, livre para sonhar novamente. Ensina-me a enxergar propósito onde antes eu só via dor. Abre meus olhos para perceber que até nas situações mais difíceis, tu estavas moldando meu caráter. Cada espera me ensinou paciência. Cada perda me ensinou desapego. Cada silêncio me ensinou a ouvir tua voz com mais atenção. Nada foi perdido, nada foi inútil. Tudo pode ser transformado quando está em tuas mãos. Eu entrego a ti as memórias que ainda me fazem sofrer. Entrego as lembranças que apertam o peito. Entrego os traumas que às vezes voltam à minha mente sem aviso. Toca nessas áreas profundas da minha alma. Vai onde ninguém mais consegue ir. Cura o que eu não consigo explicar. Restaura o que foi quebrado dentro de mim. Que a minha vida reflita essa transformação. Que as pessoas vejam não alguém perfeito, mas alguém transformado. Que ao olharem para mim, percebam que houve mudança, que houve restauração, que houve um agir sobrenatural. Que a minha paz seja sinal da tua presença. Que a minha alegria seja prova de que a dor não venceu. Que a minha fé seja testemunho vivo de que é possível recomeçar. Espírito Santo, eu aceito o processo. Mesmo quando dói, mesmo quando exige renúncia, mesmo quando preciso enfrentar verdades que preferia evitar. Trabalha em mim. Ajusta o que precisa ser ajustado. Arranca o que precisa ser arrancado. Planta novas sementes no meu interior. Faz crescer esperança onde antes havia desânimo. Faz nascer coragem onde antes havia medo. Eu declaro que a minha história não termina na dor. Eu não sou definido pelos erros que cometi, nem pelas feridas que recebi. Eu sou alcançado pela tua graça, sustentado pelo teu amor e conduzido pelo teu cuidado. O que aconteceu comigo não determina o meu futuro. O que tu estás fazendo em mim é maior do que qualquer sofrimento que já enfrentei. Usa-me para encorajar outras pessoas. Coloca nos meus lábios palavras que levantem quem está caído.
Dá-me sensibilidade para reconhecer quem está sofrendo em silêncio, como eu já sofri. Que eu não desperdice a oportunidade de ser instrumento de consolo. Que a minha caminhada sirva para mostrar que há esperança, que há saída, que há cura profunda. Eu confio que estás trabalhando mesmo quando eu não vejo resultados imediatos. Confio que cada lágrima regou algo novo que está crescendo. Confio que a transformação já começou e continuará até que eu experimente uma paz ainda maior do que já senti. Obrigado porque não desistes de mim. Obrigado porque transformas cinzas em beleza, tristeza em aprendizado, dor em testemunho. E enquanto continuo caminhando, eu escolho crer que a minha história será lembrada não pelo sofrimento, mas pela superação. Não pela queda, mas pela restauração. Não pela ferida, mas pela cura que veio de ti. Permanece comigo, Espírito Santo. Guia-me todos os dias, e que tudo o que eu viver a partir de agora seja reflexo da transformação que só tu podes realizar. Amados, agora declare o seu testemunho escrevendo assim nos comentários: minha dor virou testemunho. E por favor, deixe o seu like como um ato de confiança de que Deus já está trabalhando na sua história. Espírito Santo, eu reconheço que muitas vezes deixei a amargura criar raízes dentro de mim. Guardei palavras que me feriram, situações que não saíram da minha mente, lembranças que ainda apertam o meu peito. Hoje, eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero viver preso ao que passou, nem permitir que a dor defina quem eu sou. Rompe agora, de uma vez por todas, toda a amargura que ainda tenta permanecer escondida no meu coração. Arranca aquilo que eu não consegui arrancar sozinho. Toca nas áreas mais profundas da minha alma, onde eu mesmo evito olhar. Eu entrego a ti cada decepção, cada frustração, cada lágrima silenciosa que já derramei. Não quero mais ser refém de sentimentos que me afastam da paz. Amados, você já parou para pensar por que às vezes a alegria parece tão distante? Porque mesmo em meio a tanta correria, a gente sente aquele desconforto escondido que insiste em voltar uma hora ou outra. E sabe o que acontece, amados? A gente vai vivendo nossa vida normal, mas não está realmente livre. Mas a boa notícia é que existe uma alegria diferente nisso. Uma alegria que não depende das circunstâncias, que não vai embora quando as coisas ficam difíceis. Uma alegria que nasce de dentro, de um coração que foi restaurado. A seguir, eu quero te convidar a experimentar isso, a sentir o que é viver verdadeiramente livre, livre da amargura, livre do peso, livre para ser quem você foi criado para ser. Hoje eu sou livre de tudo isso e você também pode, porque quando o Espírito Santo age, ele não apenas toca, ele transforma. E essa transformação traz algo que o mundo não consegue dar: alegria verdadeira e liberdade real. Aguente firme e forte, porque o que vem agora pode ser exatamente o que o seu coração precisa ouvir há muito tempo. Oremos a Deus. Santo Espírito de Deus, vai me enchendo agora de alegria verdadeira, Pai amado. Não uma alegria passageira que depende das circunstâncias, mas aquela que nasce da cura profunda. A alegria que brota mesmo em meio aos desafios, porque vem da certeza de que eu não estou sozinho. Coloca dentro de mim um sorriso sincero, uma leveza que vem do alto, uma confiança renovada. Eu desejo viver em liberdade. Liberdade para perdoar, liberdade para recomeçar, liberdade para sonhar novamente. Que eu não ande mais acorrentado ao passado, nem preso às minhas próprias inseguranças. Que eu tenha coragem para deixar para trás o que me machucou e seguir adiante com o coração restaurado. Restaura minhas emoções, ajusta meus pensamentos, renova minhas forças. Quando eu me sentir tentado a voltar aos mesmos sentimentos de antes, lembra-me de que já fui liberto. Quando a tristeza quiser ocupar espaço, sopra sobre mim o teu consolo.
Quando o desânimo bater à minha porta, fortalece meu interior com a tua presença. Eu quero experimentar a liberdade de ser quem tu me criaste para ser, sem máscaras, sem medo, sem culpa. Quero viver dias mais leves, relações mais saudáveis, pensamentos mais puros. Quero acordar e sentir esperança. Quero deitar e sentir paz. Quero caminhar sabendo que o meu coração está guardado por ti. Espírito Santo, visita agora as áreas da minha vida que ainda precisam de cura. Aqueles relacionamentos que ficaram marcados pela dor, aquelas palavras que ecoam na minha mente, aquelas memórias que insistem em voltar. Traz luz onde ainda há sombra, traz calma onde ainda há agitação, traz vida onde ainda existe tristeza. Eu escolho confiar que a alegria verdadeira não é um sonho distante, mas uma realidade que começa dentro de mim, quando eu permito que tu governes o meu coração. Eu escolho soltar o peso. Eu escolho liberar perdão. Eu escolho abrir espaço para o novo que tu tens preparado. Que a tua presença seja tão real em mim que a amargura não encontre mais lugar. Que a tua paz seja tão forte que a ansiedade perca a força. Que a tua alegria seja tão intensa que até nos dias difíceis eu consiga enxergar esperança. Eu declaro que não quero apenas sobreviver, quero viver plenamente. Quero sentir novamente o prazer nas pequenas coisas, a gratidão pelos detalhes, a confiança no amanhã. Quero ser alguém que espalha luz, não alguém que carrega a escuridão. Quero ser canal de alegria, não de peso. Estabelece em mim alegria e liberdade. Fixa essas verdades dentro do meu coração. Que elas não sejam momentâneas, mas permanentes. Que eu caminhe todos os dias consciente de que fui curado, restaurado e fortalecido pela tua presença. Irmãos, agora escreva aqui nos comentários uma declaração de fé, escrevendo assim: estou liberto pelo Espírito Santo. Sua declaração é uma forma de afirmar que a alegria verdadeira já está sendo estabelecida dentro de você. Amém? Espírito Santo, enquanto eu permaneço em tua presença, eu sinto que algo está sendo ajustado dentro de mim. Como se correntes invisíveis estivessem caindo, como se um peso antigo estivesse sendo retirado dos meus ombros. Eu compreendo que a liberdade que eu tanto busquei não está fora, mas nasce quando eu me rendo completamente a ti. Eu não quero mais alimentar pensamentos que me prendem. Não quero mais justificar a tristeza como parte permanente da minha vida. Hoje, eu escolho confiar que a alegria que vem de ti é mais forte do que qualquer dor que eu tenha vivido. Escolho acreditar que a minha história não termina na ferida, mas na cura. Não termina na frustração, mas no recomeço. Que a partir de agora eu aprenda a vigiar meu coração. Que eu perceba quando a amargura tentar voltar e imediatamente eu entregue tudo a ti. Que eu me lembre que não fui criado para viver aprisionado, mas para viver com leveza, esperança e fé. Que cada passo que eu der seja marcado por essa nova consciência. Eu sou livre. Espírito Santo, firma essa verdade dentro de mim. Que a alegria não dependa das circunstâncias, mas da tua presença constante na minha vida. Se o dia for difícil, que eu ainda assim encontre motivos para agradecer. Se as notícias não forem boas, que eu não perca a confiança. Se alguém me decepcionar, que eu não permita que isso roube a paz que tu estás estabelecendo agora. Eu entrego meu passado, meu presente e meu futuro em tuas mãos. Não quero mais viver olhando para trás com dor. Quero olhar para frente com esperança. Quero viver cada dia com a certeza de que estou sendo transformado de dentro para fora. Que a liberdade que hoje começa a florescer em mim alcance também as pessoas ao meu redor. Faz de mim alguém que carrega alegria no olhar, serenidade nas palavras e firmeza no coração. Que a minha mudança seja visível. Que a minha vida testemunhe que quando eu me abro para a tua ação,
Tudo pode ser restaurado. Eu recebo essa alegria. Eu recebo essa liberdade. Eu recebo essa nova estação. E que ao terminar essa oração, eu não volte a ser o mesmo. Que algo permaneça, que algo tenha sido real. Que eu continue sentindo a tua presença durante o meu dia, nas minhas decisões, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Que a liberdade que o Senhor estabelece agora seja guardada, protegida e fortalecida a cada amanhecer. Minha amiga, meu amigo, se essa oração falou profundamente ao seu coração, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e compartilhe este momento com 3 pessoas que você acredita que também precisa experimentar essa alegria e liberdade do Espírito Santo. Às vezes, um simples envio pode ser o começo da transformação na vida de outra pessoa. Seja essa ponte de bênção da vida de alguém hoje. E tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai te recompensar por isso. Amém? E nunca se esqueça, quando o Espírito Santo estabelece alegria em seu coração, a liberdade deixa de ser um desejo e passa a ser uma realidade vivida todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus continue rompendo toda a amargura, trazendo cura profunda para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.